Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. No final dos anos 90, o Rabbit, um sextoy vibratório formado por duas pontas que estimulavam ao mesmo tempo a vagina e o clitóris, ficou muito popular com a ajuda do seriado Sex and the City. Mas o brinquedo sexual mais antigo que se tem notícia tem cerca de 30 mil anos. É um dildo de madeira de cerca de 20 centímetros que foi encontrado em 2010 em uma caverna da Alemanha. Os pesquisadores afirmam que ele data do período Paleolítico Superior, quando os seres humanos passaram a habitar as cavernas. Pois é. E você aí toda moderninha com seu sugador de clitóris, né? Vai achando. O fato é que sex toys são um aliado poderoso para as mulheres em busca de satisfação sexual. São com os brinquedos sexuais que muitas começam a criar coragem de explorar o próprio corpo e descobrir o que lhes dá prazer. Mas será que existe alguma contraindicação? Você está ouvindo a 8ª temporada do podcast Sexoterapia, um espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos nos dedicando a falar de alguns segredos que muitas vezes ficam entre quatro paredes, mas a gente acha que não deveriam. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universo. E ao meu lado eu tenho a psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, Ana Canosa, que pode até não ser o sextoy, mas ajudou muita gente a gozar por aí, não é mesmo, Ana Canosa? Olá, Bárbara, adorei essa entrada, Olá. Adorei. Que bom, fico tão feliz por isso, não? Vamos combinar? Você sabe que quando você está falando, né, a gente estava falando que essa temporada é a temporada dos segredos, eu fiquei me perguntando aqui se hoje os vibradores ou sex toys já são tão segredos assim, né? Eu me lembrei de uma aluna minha da terceira idade. Eu dei aula durante 20 e tantos anos para a faculdade da terceira idade, e um dia dando aula tal, e falando sobre sex toys, ela falou assim: imagina, você acha que eu vou comprar um vibrador? E quando eu morrer, meu filho vai tirar as coisas da minha casa e vai encontrar aquele vibrador. Então, assim, para ela, na cabeça dela, né, imaginar o filho, ela imaginou aquela cena, né, o filho, minha mãe usando um vibrador, né? Então, eu imagino que isso já está bem diferente hoje em dia, principalmente nos grandes centros urbanos, mas, claro, tem muitas mulheres ainda e homens que guardam este segredo dentro das suas casas. A gavetinha da Perpétua, de Tieta, né? Eu sempre penso na caixa da Tieta. Era ótimo, que ela guardava, né? Ali, né? E tu falou dessa história da terceira idade, eu lembrei também de uma história recentemente que teve naquele programa do GNT, Que História é Essa, Porchat, que a Ana Paula Padrão, jornalista, conta que ela se mudou para um apartamento de uma amiga e tinha num quarto, quando foram fazer a mudança, tinha um sextoy ali, um vibrador. E ela falou, o que eu faço? Eu ligo para a pessoa e falo, olha, você esqueceu isso aqui, eu jogo fora. Então, por mais que a gente ache que está todo mundo aí desconstruidão, ainda é uma questão que não está exibindo na sala também, né? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma convidada que sabe bastante do tema. É a jornalista Natália Jakinvitch, que escreve sobre sexualidade há mais de 10 anos. Ela é pós-graduada em educação sexual, fundou o site Pimentaria em 2013 e já palestrou para mais de 200 chás de lingerie, despedidas de solteira, sabe aquelas festas antes da mulherada casar, que junta as amigas e leva um monte de coisa para fazer piadinha, mas também tem uma brincadeira, brincando que se fala algumas coisas bem sérias, né? Ela atua como sacoleira do prazer, vendendo sex toys. Bem-vinda, Natália. Acertei teu sobrenome, amiga? Não, mas está no caminho, é o que importa. Não, eu fiquei pensando assim, gente, eu estou chamando a Natália há tantos anos de errado. Como é que fala? Jankiewicz. Cheguei perto, vai. Mas tá tudo bem. A polonesa eu também fui aprender há pouco tempo como se pronuncia corretamente. Mas obrigada, é um prazerzaço estar aqui. Estou vibrando para entrar em sintonia com o tema. E sim, esses eventos, na verdade, eu comecei a fazer em 2014. Fui primeiro para trazer conteúdo e percebi que, além da teoria, as pessoas queriam ali o instrumento para a prática, né? Elas queriam os brinquedos eróticos e, por conta de todo o tabu a respeito da masturbação feminina, né? E ainda... o que eu lembro que as pessoas falavam assim para mim, não, mas eu quero comprar de você, e eu falava, mas eu não vendo, não, mas é porque eu não quero ter que entrar num sex shop, vai que eu encontro alguém lá, né? E aí eu comecei a perceber o tamanho do tabu.
E eu acho que, como a Ana disse, eu acho que, assim, as pessoas foram desconstruindo esse tabu ao longo dos últimos anos, e eu diria que, especialmente nos últimos 4 ou 5 anos, o consumo de brinquedos sexuais, ele não só aumentou, como ele foi naturalizado, né? A gente vê, especialmente nas redes sociais, personalidades, assim, tiveram um papel muito, muito importante nesse sentido. Quando uma Anitta mostra o sugador de clitóris que está na mesinha de cabeceira dela, né? Ou quando a Fernanda Lima, ou quando você tem outras figuras, né, que são influenciadoras mostrando, você abre aí uma oportunidade para que pessoas assim comuns, né, enfim, também se Sim, tu vê que tá em permitam. todas as casas, né? Tá da Angélica, que falou sobre isso, inclusive numa Isso entrevista para a também, recentemente. Universa, até isso, até a Anitta. Então tem mulheres como a Anitta, que são umas mulheres solteiras e que estão aí na pista, e tem a Angélica casada com filhos e mesmo assim também tá com o seu sex toy, né? Mas tu Exatamente. acha, e é isso que a Ana falou, que a Ana trouxe, que ainda tem algum, né, no curso da terceira idade e tal. Nesses chás de lingerie, que são geralmente mulheres mais novas, né? Tu ainda sente, então, uma resistência, uma vergonha? Como é que, o que que tu mais traz nesses lugares, que tu Sinto. mais O que eu observa? percebo, assim, eu acho que rolou uma mudança. Em geral, os chás de lingerie são mulheres ali na casa dos 30 anos, às vezes um pouquinho menos, né? Mas quando eu comecei a fazer em 2014, a maioria das mulheres não tinha um vibrador em casa, tá? Hoje, o que eu vejo é assim, olha, eu tenho, mas eu quero um outro modelo. Então, olha, eu tenho o Bullet, que é aquele vibrador pequenininho que parece um batonzinho para estimular o clitóris, especialmente. Mas eu quero um sugador, estou interessada. Então é como se as pessoas agora se permitissem, inclusive, ter um repertório, ter uma gavetinha. E muito também, antigamente, as pessoas escondiam dos seus parceiros, né? Então comprava alguma coisa que precisaria ser muito discreta para que a mãe, sei lá, se mora com a mãe, que a mãe não descobrisse, se tem uma funcionária em casa, se tem um filho, ou se tem uma parceria que você não quer dividir com ela isso. E o que eu vejo hoje é um interesse maior por dividir, por compartilhar com essa parceria o uso do sextoy, né? Ô, Ana, e no consultório, tu enxerga isso também, a resistência ficando mais para trás, principalmente daí a gente está falando um pouco dos homens também? Eu acho que sim, eu acho que aos poucos vai naturalizando e as pessoas vão entendendo que não é uma substituição, que pode ser uma coisa a mais. Eu tenho a impressão que sim, né? Eu acho que está mudando bastante esse tipo de experiência. Agora, no meu consultório, eu insiro o sex toy, né, dentro da minha terapia sexual. Então, num determinado momento ali da atividade do casal, que eu vou dando algumas atividades para fazerem, uma das atividades é justamente trazer um sex toy para a relação. Que acomode, se for um casal hétero, que acomode, que seja uma brincadeira, alguma coisa, um plus para o homem e um para a mulher, que é uma maneira de trazer o assunto principalmente para casais cujo parceiro ainda tem uma resistência, ou a mulher tem uma resistência, e tem sido muito divertido, porque aí entra num site, pesquisa, porque aí vira uma tarefa que eles têm que fazer, que eles têm que cumprir, né, com a minha chancela, entendeu? Então aí não é que eles estão indo, é porque a terapeuta mandou. Então é ótimo, porque aí eu acho que e aí muitos abrem e vão comprando outras coisas, eu Ana, acho que sim, acho que está mudando eu vejo muito. também isso que você falou da chancela é muito interessante, porque eu tenho visto ginecologistas recomendando e quase que prescrevendo, de fato, o uso de sex toys em mulheres que têm uma série de questões como, por exemplo, disfunções como ausência de orgasmo, né, ou então baixa libido. Então, eu acho isso muito interessante. Acho que a gente sai um pouco sabe, daquela história de que, por exemplo, a libido está só relacionada a hormônios e etc. E vai muito para uma coisa cultural de que a mulher não exerce a sua sexualidade, o seu direito à sexualidade no sentido individual. É como se a sexualidade da mulher ela só existisse no encontro com o outro, né? E isso é uma bobagem. Então, e é muito interessante o quanto você ter uma figura com credibilidade como uma terapeuta sexual, como uma médica, né? Te dizendo sim, vai lá e faz. É como se
é uma permissão cultural mesmo, né? E aí eu acho que é o que a Nath está trazendo, que eu acho bem interessante, é essa reflexão de como a tecnologia atravessa a sexualidade, né? E ela está a serviço não só do prazer, como a Nath está dizendo, mas também da saúde sexual. Depois eu vou indicar uma TED de um encontro de tecnologia, que é uma palestra de uma mulher que ela vai mostrando vários acessórios tecnológicos que podem ajudar as pessoas, não só na questão do prazer, mas na função sexual mesmo. Então, por exemplo, ela mostra um tipo de um vibrador que é quase, sabe aquele travesseiro agarradinho, que é aquele travesseiro comprido? Então, que ele, na ponta, que fica perto do rosto, ele pode ser tocado ali para a vibração acontecer lá no meio das pernas para pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de mobilidade com a mão. Olha que incrível, né? Outra coisa ali que eles mostraram, que ela mostra na TED Talk dela, sabe aqueles negócios que coloca nos guardanapos na mesa, aquele negocinho redondo, assim? Guardanapo, sim. Obrigada. Aqueles redondinhos que você coloca dentro. Então, esse tipo de coisa para colocar no pênis, para limitar a penetração em caso para não provocar dor. Olha que louco, quer dizer, o cara tem um pênis grande, por exemplo, vamos supor assim, ou a mulher, ou o parceiro dele tem dor numa penetração mais profunda, coloca um limitador. Cara, isso, então assim, nesse sentido, eu acho que a tecnologia, ela também está ajudando a gente a pensar a saúde sexual como um todo, né? É isso, é tipo usar esses avanços, é que nem a gente usa um micro-ondas, né? Que nem a gente usa, sei lá, essas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, o celular, é isso, é tecnologia para ajudar vários campos da nossa vida. Eu acho que uma outra discussão que eu tenho visto também mais recorrente, um pouco que a gente vai falar agora também quando a gente for entrar mais nos casos, é se as pessoas estão ficando viciadas. Será que existe isso? Eu vou aproveitar e já emendar o primeiro caso, porque a gente começa a discutir também se as pessoas estão ficando, talvez, não sei se viciados é a palavra, depois vocês vão me dizer, ou dependentes, enfim. Mas a cada episódio, o Sexoterapia traz 3 histórias reais, apuradas pela reportagem de Universa, para ajudar a discutir aqui o nosso tema da vez. O primeiro caso é o caso da Nara, que tem 35 anos e é aqui de São Paulo. Manda casos. Eu e meu marido estamos juntos há 5 anos, porém passávamos vários meses sem nos vermos, já que trabalhamos a bordo de um cruzeiro e nem sempre embarcávamos juntos. Ele é italiano e eu brasileira, e nem sempre foi fácil. Durante esses 5 anos, adquiri mais toys do que eu gostaria. Mentira, eu amo. Ela que está dizendo, gente. E só consegui chegar lá, ao orgasmo, com eles. Meu marido curte também, tanto que nos inserimos na relação. Ano passado, ficamos 9 meses sem nos vermos, talvez o tempo mais longo, e eu usei muitos sextoys. Agora estamos há 5 meses morando juntos. Largamos a vida a bordo, porém eu não consigo deixar meus sextoys de lado 100%. Não chego ao orgasmo sem eles, e isso limita muito nossos momentos mais íntimos. Sinto que precisamos acabar logo, porque se eu não estivesse aproveitando todas as sensações, só fico pensando em gozar. Isso incomoda até mesmo nos meus momentos comigo mesma, porque eu tenho a sensação de que estou sempre usando sex toys. E aí, gente? Mas não é para isso mesmo? Eu tenho algumas considerações a fazer. Por exemplo, quando ela diz que ela só fica pensando em gozar, eu me questiono se ela não usasse sex toys, se ela também não pensaria só em gozar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a impressão que esse mergulho nas sensações que a gente tem, cada vez menos a gente tem paciência para ter. Então, nós temos um cotidiano em que as nossas necessidades básicas são satisfeitas muito rapidamente. Todas elas. Comer, aplicativo. Beber, aplicativo. Não é? Quer dizer, tudo está muito à mão. Então, eu tenho a impressão que cada vez menos a gente tem um pouco de paciência ali, sabe, para esperar e focar nas sensações e não pensar na gratificação. Então, eu não sei o quanto isso que ela traz é alguma questão do uso do vibrador, né, pensar no orgasmo,
se é alguma coisa social, cultural. Nós estamos sempre pensando nos nossos gozos a cada 2 minutos. É o que eu quero comprar, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, quanto que eu vou dar conta. A nossa vivência, ela é muito demanda, tem muita demanda, gente. E a gente está tudo muito à mão. Então, eu não sei o quanto é uma questão, vocês entendem? Assim, o quanto que é uma questão do sextoy, ok, isso é uma questão. Tem a outra questão que é o hábito dela de usar o sextoy, que eu acho que falar em vício é difícil, a gente não tem pesquisas sobre isso. Agora, falar em habituação, né, eu acho que sim. Eu acho que fazer condicionamento. Eu ia falar Eu queria só fazer condicionar. uma correção que eu acabei me confundindo. Aliás, João, depois, por favor, anota, eu vou gravar de novo. Esse caso, na verdade, é o da Nara, que tem 35 anos, é de São Paulo. Então, ela não tem 25, ela tem 35. Eu acho que tem uma coisa também, né, gente? Quando tu descobre a fórmula de alguma coisa, em tudo na nossa vida, né? É difícil a gente sair daquele lugar confortável em que está dando certo, mexer em time que está ganhando. Acho que entendo essa preocupação dela, né? Principalmente se ela está sentindo que ela está ficando encanada, ela está refletindo demais, talvez assim, né? Ela está criando um problema na cabeça dela, mas eu acho que é isso, tá legal. Então, assim, será que ela não pode adicionar alguma coisa? Ele sair desse, não desistir, partir disso e melhorar, né? Nath, tu ia falar sobre Como é o nome condicionamento, dela? né? Perdão. Nara. A Nara, eu me identifico um pouco com a Nara, eu acho que eu já vivi isso em um momento da minha vida sexual, bom, eu trabalho revendendo sex toys e eu já testei muitos, já recebi muitos para testar, e eu também vou conectar com o que a Ana comentou, assim, dessa coisa da praticidade de a gente ter pressa agora para o gozo, para o gozar da vida mesmo, né? Então eu acho que a gente pode acabar se condicionando a uma coisa de assim, por que que eu vou entrar numa relação sexual, numa masturbação que vai demorar, sei lá, 15, 20 minutos, se um sugador de clitóris vai resolver essa questão, esse gozo, em 2, em 1 minuto. Segundo a maior fabricante, né, que tornou o sugador famoso, em 40 segundos. Então, eu acho que em muitos momentos, tanto na relação sexual quanto na masturbação, eu acabava recorrendo a essa via muito fácil, né? E de fato eu percebi que eu também estava condicionando o meu corpo a um estímulo extremamente intenso e rápido, né? E eu também comecei a perceber que os orgasmos, eles estavam menos intensos. Por quê? Porque não dava nem tempo do meu corpo mandar fluxo sanguíneo pro genital sentir toda com a intensidade aquele estímulo, sabe? Era muito rápido. Então, o que eu fiz e o que eu recomendaria para ela? Que você não faça sempre com um brinquedo sexual. Eu acho que ele tem que ser um plus, ele não deve ser a regra, né? Quando você deixa de ter contato com a tua pele, com a pele do outro, com os teus dedos, com a textura, com o cheiro, e vai só ligar um botãozinho, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então, assim, é claro que por praticidade a gente vai acabar fazendo sempre desse jeito, né? E eu acho que a questão não está só ligada ao vibrador. Eu vejo, por exemplo, se a gente pensar no Tantra, e eu não sou uma grande conhecedora do Tantra, mas, assim, o básico que eles dizem é, assim, que o sexo que a gente faz no Ocidente é extremamente genitalizado. Então, a gente já vai lá, cai de boca no sexo oral, faz a penetração, posição isso, posição aquilo, e acabou. Né? E aí o que eles convidam é um resgate de você, da tua percepção sensorial muito mais ampliada, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do vibrador. É assim, pô, sei lá, se você faz sexo, se masturba 3 vezes por semana, usa 1 vez por semana o vibrador, ou deixa para usar quando o teu estímulo já estiver engatilhado, que é o que eu faço hoje. Então, se eu estou numa relação sexual, tô ali curtindo com meu marido, tá gostoso e tal, e eu falo, não, agora tudo bem, agora eu quero gozar, eu quero que seja mais intenso, por exemplo, tudo bem, aí eu coloco o vibrador ali durante uma penetração, por exemplo, e a coisa vai. Mas se você, desde o começo, já bota lá um negócio fritando no teu clitóris, o teu cérebro vai começar a associar, acabou. Tu cria muletas, né, eu acho. E, Ana, né? eu vejo muito isso, agora eu lembrei também que eu tinha notado aqui, da questão da ejaculação retardada, né? Tipo, você vê homens hoje que fazem muita força, você não precisa de um vibrador, o cara faz muita força com a mão no próprio pênis, por exemplo, né? E aí, na hora do sexo, ele não consegue ejacular, porque eventualmente a pressão que o ânus do parceiro ou da parceira ou a vagina não faz no pênis dele. Então, você condicionou o teu corpo a um estímulo muito forte. Eu acho que é isso. Tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é um pouco
de como a gente vai lidando com a nossa prática sexual. Se a gente passar, por exemplo, para os homens também buscam, na hora de gozar, a posição que mais eles gostam. Então, veja, isso não é exclusivamente da mulher, quer dizer, usar o vibrador para gozar ou na posição específica para gozar. Isso é do ser humano. Né? Por quê? Porque tem posições que te interessam mais por conta do erotismo, ou porque apertou mais, ou porque nos seus genitais aquilo deu maior fricção, ou porque de alguma maneira estimula mais, é mais gostoso. Então, assim, eu acho que há uma tendência natural das pessoas de irem se encaminhando para um jeito que elas curtem. E esse jeito não é o jeito todo do corpo. Então, é um jeito específico, mais específico. Então, se você perguntar qual é a posição que você mais gosta, todo mundo vai dizer. Não é assim, qualquer uma. A pessoa vai dizer, eu gosto mais de ver a mulher por cima porque eu vejo o peito dela. Eu gosto mais de 4 porque não sei o quê. Eu gosto mais assim porque eu tenho mais força. Ou porque pega... gente, faz parte da natureza. Então, o vibrador, eu tenho a sensação, ele entra nisso, sabe? Ele entra nessa coisa do, olha, eu acho que assim eu gozo mais fácil. Eu só acho que, e aí eu concordo com a Nath, é que o anterior aí, acho que dá tempo de você explorar outras coisas e não ir direto para a posição que você mais gosta, ou pelo jeito que você mais gosta. Eu acho que a chave é o variar, né? É assim, não tem. Tudo bem, a gente sabe que. Acho que dá para a Nara pensar desse jeito. Desse jeito eu sei que vai rolar, tá garantido, né? Isso. Então vamos experimentar um pouco umas outras coisas para ver se eu consigo descobrir outros jeitos também de gozar, né? Porque aqui eu já tenho um certo. Então, assim, perdidas não estamos. Então, vamos explorar umas outras coisas também, né? Eu acho que é interessante. E se ela quiser, só a última dica, se ela quiser de fato ficar um pouco, tentar ajudar, ela pode ficar aí pelo menos umas 8 semanas sem fazer uso do vibrador, para começar depois com estimulação manual, ou, sabe, para ela poder descondicionar um pouco o corpo. Isso também ela pode tentar. Porque tem isso que a Nath trouxe, né? É assim como um vibrador, que várias pessoas falam isso também, assim como um vibrador não vai te dar um beijo, um abraço, não vai pesar em cima do teu corpo, mulher nenhuma vai ter a velocidade do anel peniano. Eu acho que, assim, só para a gente não demonizar e tal, eu acho que também, assim, se você faz sempre o mesmo movimento na masturbação, por exemplo, você também pode condicionar o seu corpo, né? Então, eu sempre brinco que, em geral, a mulher é masturbada ou se masturba no movimento de DJ, né? Em cima do clitóris, aquela fricçãozinha lá igual. E aí eu sempre falo, assim, tipo, por que tu não pega o teu clitóris aqui, né, e faz um movimento de V na lateral, descendo pelos lábios, ao invés de ir direto na glande do clitóris, né? Por que tu não pega e faz um sanduichinho com os lábios e fricciona indiretamente o clitóris? Enfim, para você tentar dar mais tempo de excitação antes de chegar no orgasmo e ir direto ali ao ponto. Eu acho que dá para experimentar bastante coisa, viu, Nara? Vamos lá. Vamos para o nosso segundo caso. O segundo caso é da Marcela, que tem 26 anos e é do Rio de Janeiro. Manda casos. Durante a pandemia, comecei a ler mais sobre sugadores de clitóris e fiquei super curiosa. Comentei sobre o assunto com meu namorado, com quem estou há 2 anos, e ele não curtiu a ideia. Ficou inseguro, acha que estou insatisfeita, o que não estou, e que quero substituí-lo de alguma forma. Quero adquirir um sextoy nesse momento, não por estar infeliz com nossa vida sexual, mas porque sempre tive vontade de tê-lo, e agora tenho poder aquisitivo para obtê-lo. A vontade é comprar o sugador escondido, já que eu e meu namorado não moramos juntos, mas não quero piorar a situação. Ai, que chato, né? Ter que comprar escondido do boy. Não, pode até, assim, não sei o que vocês acham. Assim, claro que é legal usar com o parceiro, mas ela pode comprar e usar, não precisa usar com ele no primeiro momento, mas ter que comprar escondido já é uma coisa um pouco demais, né? Então, eu acho que tem essa questão, né? Ela pode muito bem ter o vibrador é dela, o sugador é dela, ela que tem o clitóris dela, se ela quiser. O clitóris é dela, né? E eu acho que vai construindo aos poucos. Eu sinto que os homens ainda, ou alguns homens ainda fazem essa confusão,
né, entre complementariedade, né, quer dizer, se é complementar ou se é alguma de substituição. Os homens ainda têm essa coisa de achar que estão substituindo, sendo substituídos. Isso está imbuído dessa história de que é o homem que dá prazer à mulher. Então, assim, os homens precisam, e as pessoas precisam entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente é que tem orgasmo, a gente é que busca, o outro favorece, o outro estimula, mas quem tem orgasmo sou eu. Tanto que você tem 300, um monte de gente que o parceiro é super dedicado e a pessoa não consegue ter um orgasmo, por exemplo, ou ter um outro tipo sei lá, de experiência sexual por conta de questões emocionais da própria pessoa. Não tem a ver com a parceria, muitas vezes, né? Tanto que tem eu acho que eu já falei dessa pesquisa e desse livro. A Luciana Walter, ela escreveu um livro que é Mulheres que não ficam sem pilha, e ela fez uma pesquisa também, e ela diz, né, que ela refuta cientificamente o mito, mostrando que as mulheres não pretendem substituir homens por vibradores. Nenhuma consumidora que ela entrevistou disse exercer sua sexualidade apenas por intermédio do aparelho. Todas enfatizaram a importância do uso de produtos eróticos a dois. Para elas, relacionamentos são imprescindíveis. Então, veja, né, tem uma diferença, gente, sabe? Não é exclusão, substituição. E eu me pergunto aqui se o próprio namorado aqui da Marcela também não assiste um pornô dele, né? Não se estimula de outras maneiras. Se ela não tem ciúme da mão dele, né? Exatamente, Nath. Né? Tipo, corta a mão dele fora para impedir que ele tenha prazer sozinho, né? Não, mas, gente, é ridículo. A gente tem que falar dessa forma para mostrar o quão absurdo o quão ridículo é essa posse que a gente acha que tem ou acha que pode ter a respeito do corpo da nossa parceria, né? E assim, embora eu acredite realmente que os homens são, por todo o machismo, sociedade patriarcal e tal, eu acho que os homens são aqueles que mais recusam a possibilidade de um sextoy na vida da sua parceira ou na vida ali conjugal, na intimidade conjugal. Eu também já atendi clientes que tinham parceiras, então eram mulheres lésbicas, que a parceira não admitia, né? Ou seja, não tem um falo ali, não tem um pênis que vai ficar enciumado, e ainda assim essa parceira fica enciumada com a possibilidade de ela gozar ou de não ser suficiente, né, a ponto de o outro ter que buscar esse recurso, o que eu acho uma grande bobagem. Conectando um pouco com o que a Ana falou, eu acho que esse tipo de tecnologia tem que ser vista como um gadget, né? Então, é assim, a gente não tem a gente tem um celular, um smartphone, é ótimo, o smartphone é ótimo. Quando você coloca, por exemplo, um aplicativo de restaurante, ele não fica melhor? Não facilita a sua vida? Eu acho que vibrador é a mesma coisa. Você tem ali um pênis, ou você tem uma parceira com uma vulva, língua, dedo, etc. É ótimo, mas se usar isso mais um negocinho, você pode potencializar as funcionalidades ali, né? E tem uma questão também que eu acho que é importante, que quando você pensa num sugador de clitóris, por exemplo, ou num vibrador, num brinquedo para masturbação, entra também a fantasia da parceria sobre quem você está fantasiando. Sim, é tudo um ciúmes em volta, na verdade, mais que o ciúmes, é uma possessividade pela vida, como já falou aqui algumas vezes em outros episódios, né? Pela vida secreta do outro. Parece que tu não tem direito a ter o teu momento de tua sexualidade que não vai envolver o outro. Às vezes vai, mas às vezes não vai, gente, tudo bem. Eu acho que é muito duro você aceitar que você não é o único provedor do prazer da sua parceria. Do prazer e do desejo, né? E do desejo, porque aí você não é a única bolacha do pacote Tostines, e isso de fato é complicado, né? E acho que existe essa romantização, existe esse prolongamento. Agora, por exemplo, vamos pegar, eu perguntaria para ela, né? Esse parceiro, se você vestir uma roupinha de Índia Cherokee, dessas bem erótica, ele vai gostar? Se você estiver dentro de uma personagem, ela provavelmente vai dizer, tá bom, não sou eu, é uma personagem. E aí? Como é que fica essa questão de você desejar uma personagem? Então, veja, né? Então, acho que as pessoas precisam ser também um pouco confrontadas com a própria realidade. Foi o que a Nath falou. Esse cara se masturba?
Ele se masturba, ele pensa 100% na namorada dele, ele não vê filme pornográfico, porque se ele vê filme pornográfico, acabou, já não é namorada, é ele com o erotismo dele. Então, assim, precisa parar, né, precisa confrontar um pouco. Agora, vamos lá, colega, você quer usar um vibrador, se ele não... De repente, dá para começar a pensar em usar sex toys que sejam ou para casal, ou alguma coisa para ele também, né? Então, comprar esses eggs que são masturbadores masculinos, fazer uma brincadeira, ou comprar esses vibradores que são para usar a dois. Talvez isso diminua a ansiedade dele e o medo, né? E ele perca um pouco o medo dessa substituição, né? Ana, você sabe que o que eu mais vendo para casais heterossexuais são anéis penianos com vibrador, porque são gadgets que, assim, primeiro que a gente traz uma angústia muito grande, principalmente das mulheres cis, hétero, que é eu não gozo com penetração. Aí você explica para a criatura que tá tudo bem, que realmente mais de 80% das mulheres só vai chegar ao orgasmo com o estímulo, né, do clitóris, que é externo, parará, parará, mas não adianta, né? Porque essa angústia do ter o orgasmo com a penetração, ela tá muito ligada a passar a mensagem para o parceiro de que eu estou gozando por causa do seu pênis, né? Então Isso. tem todo um lance de ego. E aí, quando a pessoa usa um anel peniano com vibrador, o que acontece? Você tem o aro, né, onde você encaixa na base do pênis e em cima tem um mini vibrador. Então, conforme esse homem penetra no canal vaginal, né, ele tá lá bombando, procurando petróleo lá, e isso aqui tá vibrando em cima do clitóris da mulher. Então, quer dizer, e não deixa de ser uma ilusão, porque a criatura acha que o que está fazendo essa mulher gozar é o pênis dele, mas na verdade é o vibradorzinho no clitóris. É o pênis dele aditivado, mas ainda é o pênis dele na cabeça dele. Ali, né? Esse aqui é ótimo também. O pau do cara. Esse aqui também é ótimo porque ele abraça. Para vocês que estão só ele abraça. ouvindo. Você já usou esse aqui? Ele abraça o clitóris, bem assim, ó, tá vendo? Ainda não. É maravilhoso. Então, recomendo para vocês que estão só ouvindo esse episódio, que depois vão no nosso YouTube, porque cada uma trouxe os seus brinquedinhos. A Ana acabou de segurar um que também é um anel peniano, mas que tem como se fossem duas orelhinhas de coelho, né? Esse aqui, o E-Vibe, também é bem conhecido, que você coloca dentro da vagina. Ele parece um C, com duas hastes bastante flexíveis e um motor em cada ponta. Então, uma ponta é introduzida no canal vaginal, a outra ponta fica sobre o clitóris. Fica no clitóris. Penetra aqui, ó. Junto, e aí, né? Isso, e aí essa parte que está dentro da vagina dá uma vibração no pênis também. Que para eles é uma coisa diferente. Diferente, né? Exatamente. Mas assim, de verdade, não sei se é por causa que a minha experiência foi o contrário, porque eu comecei a usar sex toys quando eu era solteira, eu achei muito, para mim o meu processo foi muito, e é o meu conselho que eu falaria para Marcela, descobre primeiro ela, assim, o que ela gosta, o que ela quer, e aí depois também pode, como a Ana disse, fazer coisas com ele, mas acho que uma coisa não anula a outra, ela não tem que se limitar a só fazer junto com ele de casal. E sabe uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo? Ela falou no caso do sugador, né? O sugador, você pode usar, para quem não conhece, o sugador, ele tem tipo uma boquilha que funciona quase como se fosse uma ventosinha, digamos assim, que você vai posicionar em cima do clitóris e ele vai ficar lá fazendo umas pulsações. Você usando assim, né, ele virado, pode acontecer a penetração embaixo e a sucção em cima. Né? Então, quer dizer, é um jeito de ela testar o estímulo do sugador de clitóris com o parceiro dela. A Luciana Walter, nesse livro dela, ela fala que existem 4 tipos de influência na transformação das pessoas, das mulheres que adquirem um vibrador. Falando aí para a nossa personagem, né? Primeiro, ela fala que existe uma influência identitária que ajuda a redefinir para a própria pessoa o que é ser mulher. Depois, conjugal, contribuindo para o relacionamento dos casais, então aí essa nossa colega vai ter que, né, falar para esse namorado. Social, que é quando a mulher espalha as descobertas para as amigas. E instantânea, que é auxiliar na descoberta do orgasmo, por exemplo. Muito legal. E tem essa coisa, né, gente? Eu queria falar, antes de chegar para o próximo caso, eu queria falar um pouquinho sobre o sugador de clitóris, que é o hit do momento, né? A Ana até escreveu um texto lá para o Universo esses tempos, na coluna dela, que não tem como competir com o sugador de clitóris. Né? Então, eu acho demais.
Então, eu acho interessante a gente falar, e até para Marcela já dar um heads up para o namorado dela, que tem coisas realmente que não precisa entrar numa competição. Eu gostei dessa dica que a Nath deu, de repente usar junto, mas eu acho que é o que a gente está falando aqui ao longo do programa. Tem prazeres diferentes, tem maneiras diferentes de chegar no mesmo lugar, ou de chegar até num lugar diferente, né? Mas, assim, o sugador de clitóris realmente é um hit, né? Eu até confesso para você, gente, que eu sinto falta da penetração. Eu testei o sugador de clitóris, Você sabe mas eu que tem sinto sugador falta. com penetração? Não sei, Nath, menina, Aqui, gata, tenho ele aqui. Anitta. Olha lá. Ai, gente, então, porque isso que eu ia falar, tô Sugador. com a minha sacolinha também, o Bah, meu me preferido é penetração. esse. Bah, O me meu lembra preferido são esses da dica, assim. deixa eu ver. Não, esse eu é gosto tipo desses rabbit assim, normal. tipo Não, rabbit normal, mas aí tem não. um sugadorzinho na ponta que vai pro Isso. Aqui, clitóris. ó. Aqui, ó. É. É esse que eu Uhum. preciso, gente, porque eu usei o sugador, assim, não vou dizer que não gozei, óbvio que é muito rápido, Uhum. é muito, É muito ele rápido, é. ele é foco na missão, né? Só que da minha experiência com os sex toys, talvez porque seja como eu fui usando e curtindo usar, eu sinto falta da penetração. Então eu preciso descobrir isso aí, Nath. Eu vou te mostrar um outro modelo que parece eu não sei se pode falar o nome, mas enfim, parece um vibrador de casal, assim, em formato de C, que a parte de dentro, né, você penetra uma parte e aí a outra haste, ao invés de ser um vibrador, é um sugador. No final eu vou dar uma dica para vocês, aí eu acho que você vai gostar. Eu acho, quando você usa, você tem vários sex toys diferentes, eu acho divertido porque as sensações são muito diferentes. Então, você usa São muito diferentes. Um sugador é uma coisa, o bullet é outra coisa. Sim. Sugador com penetração é outro tipo. Tem esse aqui, por exemplo, que me dá um nervoso profundo, eu não consigo usar direito, que essa linguinha é uma linguinha. E mesmo que eu coloque numa vibração mais lenta, cara, não consigo ficar. Ele me dá uma mamilos. E tem coloca aqueles a que a linguinha gente... no mamilo. Vocês já viram esse de mamilo? Que até a Marcela disse aqui que tá mais acessível, tá mais barato, tem mais opções. Sim. Mas eu que já testei já há muito tempo, quando eu também trabalho há muito tempo com jornalismo que fala sobre sexo, eu lembro que tinha uns que era de estimulador de clitóris, que era tipo umas ventosinhas que giravam, né? Que eu achava péssimo aquilo, gente. Eu falava, gente, não tá acontecendo, eu tô sentindo, não tô sentindo nada, sabe? Então eu acho que realmente, né, o sugador de clitóris é um hit, mas tem outras sensações que podem ser exploradas e que a gente não precisa ficar... E eu acho que tem uma coisa no sugador que é para um aprendizado para o sexo a dois, que ele não encosta diretamente no clitóris. Então, né, ele faz ali uma sucção assim, né, bastante leve. Discreta. Isso é legal também para sexo oral, por exemplo. O sexo oral, né, para as pessoas não irem direto no clitóris e fazerem outro tipo de movimentação e estímulo, e não ficar com aquela língua dura ali fazendo assim, que, nossa, pelo amor. Língua dura nem aquela língua mole de vaca, né? Que vai para sempre para baixo. Assim, também. Tem um meio do caminho muito legal. Não, sem foco, né? Sem foco, enfim. A gente tem mais um caso para ler. O papo é muito bom, tá todo mundo aqui com as suas coleçõezinhas querendo exibir. Mas antes a gente vai fazer um intervalo. O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém. O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade, ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade? Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidoc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa. O nosso último caso é da Daia, que tem 30 anos e é aqui de São Paulo. Manda casos. Desde que começamos a sair há 1 ano, meu namorado nunca escondeu que curte ter o ânus estimulado. O beijo grego já faz parte do nosso repertório sexual há muito tempo.
Porém, há algumas semanas, ele me contou que comprou um estimulador de próstata. Fiquei um pouco espantada, já que não sabia que ele curtia tanto assim o estímulo anal, mas não falei nada. Confesso que passou pela minha cabeça se ele é heterossexual mesmo ou não. Porém, sei que isso é puro preconceito meu. Estou me deixando lidar com essa informação. Quero descobrir porque fiquei muito incomodada, mas antes quero pensar, antes de conversar com ele. Sabe que é isso, né, gente? Esse caso é aquela coisa, a gente quer ser desconstruída, né? Quer não ter preconceitos, mas a gente não consegue evitar que a gente se pergunte algumas coisas. Eu acho importante que a gente fale sobre casos assim como o dela, porque às vezes a gente parte de uns pressupostos, não, o cara gosta do prazer de estimulação do anal, prazer, tudo bem, tem um monte de homem hétero que é assim, mas ok, essa é a teoria, mas o que a gente sente no nosso coraçãozinho, né, Ana Canosa, dá aquela balançada, né? Não, total, eu super entendo o sentimento, e eu acho que todas, ou vamos dizer, sei lá, quase todas as mulheres passaria pela cabeça isso, pela ideia construída, baseada na hétero e na homoafetividade que a gente tem no nosso aprendizado cultural, né? Quer dizer, nós estamos, gente, é muito novo, é muito recente falar de prazer anal para homens heterossexuais, é novo, é novíssimo, né? É novíssimo falar de sexo anal, inclusive para o prazer sexual feminino. Então, assim, eu entendo muito a angústia dela. Agora, tem que entender uma coisa que é bem importante. Uma coisa é eu querer ser penetrado ou ter a minha próstata estimulada, enfim, sei lá, ou ter o prazer do sexo anal por um homem. Outra coisa por uma mulher. Tem uma energia diferente aí. Tem uma questão de atração sexual. Uma coisa é eu querer que um cara faça isso comigo. Tem uma energia, tem um corpo ali, tem outra pessoa com um corpo masculino e tal. Outra coisa é eu querer que a minha parceira faça. Se ele esbarra na bissexualidade ou não sabemos, só ele pode saber. Mas assim, o ânus é ânus, eu sempre brinco, né? Cu é cu, para mulher e homem. Quer dizer, isso é a coisa, essa é a prova mais cabal fisiológica possível. Quer dizer, se uma mulher é capaz de gostar de sexo anal, se ela gosta de um beijo grego, se ela gosta da introdução do dedo no ânus, por que raios um homem não gostaria se é a mesma fisiologia? Não tem por que questionar isso. Aliás, inclusive, só para fechar, a questão da próstata, o prazer da próstata, é muito controverso. Cientificamente, não há dados para dizer que a próstata masculina oferece um prazer durante a penetração. O que a gente escuta, o que é? A gente escuta os homens contando. Agora, se você vai em tratados de urologia e tudo isso, não existe cientificamente comprovação de que a próstata, quando tocada, de fato, gera um prazer. A questão existe o ânus ali, o reto e toda essa região que tem muitas terminações nervosas e pode ser prazeroso, mas não especificamente a próstata. Então, veja, isso ainda é muito controverso. Então, porque a gente pode pensar, a mulher não tem próstata e também tem prazer no sexo anal. Então, vamos esquecer a próstata? Vamos só falar do ânus, do reto, mas parece tudo? que é uma justificativa, né? Parece que tem que ter uma explicação científica para o prazer, né? E às vezes só a gente tem que desconstruir. Assim, ninguém está falando aqui que é fácil desconstruir conceitos que estão enraizados na nossa cabeça há muito tempo, né? Mas é isso, a gente tem, aqui nessa história, a gente tem um cara que já está num lugar que às vezes é mais difícil do homem chegar e a mulher não chegou, até uma posição menos comum, né? Mas eu acho que é um exercício de conversa. Eu achei que ela falou assim, deixa eu pensar um pouco sobre isso antes de falar com ele. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né, Nath? Uma reflexão interessante que eu gosto de propor é o seguinte: eu acredito realmente que seja um tabu, uma construção cultural e social. Porque, olha só, existe um lance fisiológico, são as terminações nervosas, que são regiões de muita sensibilidade para o prazer ou para a dor, né? Dependendo de qual é a intenção colocada ali. Então, se você pega um homem cis heterossexual, você venda os olhos deste homem, tá? E aí, chega outro homem e começa a fazer um boquete, um sexo oral, ele não sabe que é um homem, tá bom? Ele tá de olhos vendados. Muito provavelmente, ele vai ter prazer e vai chegar ao orgasmo ali, certo? Ou seja, ele não sabe. Aí você tira a venda dessa criatura. Ele olha e fala, que isso? É um outro homem. Eu odeio homem. Que é isso? Significa que essa criatura é gay?
Não, ele simplesmente foi tocado de uma forma prazerosa, erótica, num lugar extremamente sensível. Portanto, eu acredito mesmo que um homem cis hétero que beijado, penetrado, tocado no ânus, pode sim chegar ao orgasmo e ter muito prazer. O que o impede de, eventualmente, pedir para sua parceria fazer isso, ou comprar um estimulador de próstata, etc., é uma construção cultural que diz, se você é tocado no ânus, você é gay. Né? Isso, eu acho que realmente o prazer ali não tem a ver com orientação sexual. Agora, se você disser para mim, olha, é super tranquilo, é super fácil, não é, não seria nem para mim, né? E não sei como seria para Ana também, mas assim, nem para gente que estuda, trabalha com sexualidade, às vezes é difícil, você cresceu ouvindo uma série de coisas e dentro de uma série de caixinhas e de padrões, e eu acho que essa questão é muito recente, né? Acho que ainda é uma bolha muito pequena, sim, mas eu diria que, sei lá, 5% dos homens héteros permitem ali sentir prazer nessa região. E a gente não tem, pelo menos eu não encontrei pesquisa brasileira, mas eu encontrei duas pesquisas norte-americanas. Uma que fala de homens heterossexuais, que 43% destes homens já tinham relatado o uso de vibrador em algum momento das suas vidas. Eu achei até bastante, assim, quase metade da população. Mas aí não é anal, né? É vibrador de maneira geral. Não, vibrador anal, bem. É? Vibrador neles. Bom, desculpa, não necessariamente usar, por exemplo, é anal. Ele pode usar um desse tipo aqui. Ele pode usar o anel peniano. Ele pode usar um desse aqui, por exemplo. Pode usar esse aqui. Esse que a Ana está segurando, um que parece um pino de boliche. Parece. E que masturba. Ele não fala, desculpa, ele não fala do vibrador anal. Então ela pode estar usando o anel peniano, que a Nath falou que é muito comum em casais. Mas 50% eu achei legal. E tem uma outra pesquisa que investigou o consumo de acessórios sexuais em 25 mil homens que se declararam gays e bissexuais. Gente, olha o N dessa pesquisa. E 78% já tinham relatado que tinham usado algum tipo de vibrador. Aí, acho que isso vai mostrando mesmo, né, que o público gay, bissexual, tem mais facilidade, muitas vezes, né, de buscar um acessório do que o público hétero, né? Eu acho que é um outro lugar de experimenta. Nath, pela minha experiência, pelo que eu escuto e vejo, eu acho que é isso, né? Gays, depois, quem sabe, bissexuais, mulheres e, por último, homens héteros cis, né? Nessa escala das compras, dos consumidores. Gente, eu pergunto sobre essa questão também em alguns eventos, né, em que as mulheres começam, enfim, curiosidade, tipo, é verdade. Quando surge o papo assim, tipo, Nath, você acha que se o homem gosta de um dedinho ou de um sexo oral estendido, ele é gay? E aí elas começam a contar e tal. E, assim, eu diria para vocês que 90% a reação das mulheres ali na hora é de uma... Não sei se é ojeriza a palavra, talvez seja muito forte, mas é de uma... Como assim o seu parceiro gosta, sabe? Assim, então, eu realmente vejo que é uma parcela diminuta de homens heterossexuais. Agora, eu quero dizer uma outra coisa. Então, acho que tem essa reflexão que essa nossa personagem fala, né, da coisa da orientação sexual, mas eu também acho que as mulheres, na questão da educação para controle dos esfíncteres, as mulheres são menos, elas lidam pior com ânus e excreções, sabia? Aí outra coisa, eu acho. Tu tá adiantando o próximo episódio. O próximo episódio. Tá bom, então nem vou falar. O próximo episódio é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. Então tá tudo bem. Isso, Ana Canosa, hoje, o que a gente aprendeu com tudo isso hoje? Clímax. Bom, vamos lá. A gente aprendeu que os sex toys, eles vieram para ficar, não é verdade? E cada vez mais a tecnologia estará a serviço, tanto da saúde sexual quanto do prazer das pessoas. A gente aprendeu que estamos cada vez mais dependentes da tecnologia para tudo. E no sexo, isso não seria diferente. A gratificação rápida para as nossas necessidades mais básicas pode nos tornar um pouco preguiçosos e sem paciência para manter o foco nas sensações e esperar. Talvez seja importante a gente treinar esse tipo de coisa.
não é uma questão de só incentivar ou demonizar aparelhos que nos ajudem a gozar, mas entender que sim, os vibradores podem nos condicionar e é importante explorar vários tipos de sensações. A gente aprendeu que sexo também é uma prática lúdica, mas tem que aprender a brincar. Foi bom para você? Esse é o quadro em que a gente traz boas indicações para os ouvintes. Livros, podcasts, filmes, séries. Estou vendo que a Nath já está com o arsenal dela preparado. Hoje ela vai trazer produtos. Então eu vou indicar o meu primeiro, que eu acho que não tem como a gente falar de sex toys sem lembrar do filme, dos 3 filmes, na verdade, da trilogia clássica da Ingrid Guimarães, que é o filme que é De Pernas para o Ar. Eu descobri hoje, pesquisando, que os 3 estão na Globoplay, são filmes divertidíssimos. A Ingrid é uma pessoa, para quem ainda não viu, foi um filme que fez muitos, 3 fizeram muito sucesso, tanto no cinema como nos streamings aqui no Brasil, bateram todos os recordes, mas são comédias, os 3 são comédias leves, engraçadas, e é a história de uma mulher que passa a vender produtos eróticos, abre uma sex shop, enfim, em cada um dos 3 filmes tem uma evolução aí, ela tem em crise com o casamento, depois ela outras pessoas vão trabalhar na sex shop dela, enfim, várias coisas acontecem, mas é sempre muito divertido, e eu acho muito legal, porque esse filme foi um dos bons motivos, uma das maneiras leves, que trouxe esse assunto, popularizou muito, né, porque foi uma das maiores bilheterias de todos os anos de lançamento, né, então não tinha como não falar sobre esses assuntos de uma maneira mais, assim, popular do que com filmes que viraram hits no Brasil. Então, e é um jeito muito legal, de repente, até para naquela nossa ouvinte lá, que está com dificuldade de chamar o marido para conversa, coloca o filme para ver, dá umas risadas, introduz o assunto de um jeito mais leve. Essa é a minha dica. Ana Canosa, vamos deixar a Nath para o final com o serviço dela de compras e para a listinha de compras das ouvintes. O que tu trouxe, Ana? Vamos lá, eu vou falar de novo do livro da Luciana Walter, né, que é o Mulheres que Não Ficam Sem Pilha, bem legal, especialmente a parte que ela fala do descarte do vibrador, que é a mesma história da que você falou, da Ana Paula Padrão. Dica, Ana, roubou minha dica. Ô, gata, desculpa, que é demais, como é que assim. É, gente, mas conta pra gente, como é que faz? Eu não sei. Então, ela vai contando, porque como ela faz uma pesquisa com consumidoras, ela vai contando as estratégias, então não coloca no lixo de casa, no lixo de casa não dá, então eu vou colocar no lixo do prédio, não, no prédio não, pelo amor de Deus, né? O que o porteiro vai saber? Daí a pessoa pega o vibrador e vai colocar numa lixeira 5 quilômetros depois, sabe assim, da casa para ninguém descobrir. É muito divertido esse livro da Luciana, eu indico super, embora ele não seja tão atual, ele deve ter o quê? Talvez uns 7, 8. Ele é de 2016 ou 2017. Era uma tese de doutorado dela, acho que em marketing ou administração, e acabou virando um livro. Então eu acho que é bem legal, esse livro dela é bem divertido e interessante, tem dados históricos e tem esses dados da pesquisa. E também vou indicar essa TED Talks que eu estava falando sobre Sex Tech, que é a tecnologia atravessando a sexualidade, que aconteceu no último SXSW Online 2021. Então, coloca lá, pode procurar no Google e tal, SXSW Online 2021, Sex Tech, que aí vai assistir essa palestra bastante interessante. E também queria falar da Rita Wu, não sei se vocês conhecem ela, que é uma designer que ela também está desenvolvendo alguns tipos de tecnologias para que você possa sentir através de ondas cerebrais, capacete de um lado, aparelho do outro, que você possa ter essa troca, tendo sensações corporais com um parceiro ou uma parceira que esteja distante de você, e ela está desenvolvendo isso, essa mulher é muito interessante, a Rita Wu, ela está no Instagram. Eu lembro de um filme chamado Demolidor, que é com a Sandra Bullock e o Sylvester Stallone. Ele vem do passado, chega no futuro com ela, e ela fala, vamos transar? E ele, opa, já sim, assim, tipo, ela
pega e coloca um capacete nele. Já viu esse filme, Ana? Já viu, Nath? Não. Ela coloca um capacete nele, ele coloca um capacete, eles ficam os dois de frente, sem se encostar. E aí são essas estimulações. Ele fala, gente, o que é isso? Mas estamos chegando nesse lugar, Estamos né? chegando nesse lugar. Alguns especialistas em tendências e comportamento já apontam que em 2050 a gente, quer dizer, daqui a 30 anos a gente vai fazer sexo com robôs sexuais, assim, com a maior naturalidade. Quer dizer, do mesmo jeito que hoje a gente está aqui conversando e se vendo, né, por meio de uma câmera, algo que talvez fosse impensável 20 anos atrás, né? A gente vai ter, como a gente tem hoje um vibrador, que é uma parte da tecnologia, a gente vai ter o corpo inteiro, né? Então, um homem inteiro que tem lá um pinto vibratório e que beija de língua e que tem e que esquenta, e enfim, e mulheres também. É uma loucura. E aí, nessa hora, assim, que o namorado da ouvinte número 2 vai ter que ficar bem preocupado. Se ele não queria um sugador de clitóris, imagina se virar um homem inteiro. Imagina um robô de tanquinho, né? Um homem inteiro. Ai, Jesus. Ou seja, querido, aceita o sugador de clitóris, porque vai ficar pior, vai ficar maior a coisa. Sim, sim. Nath, conta aí, quero saber as suas indicações. Bom, falamos muito de dicas culturais e teoria, mas agora eu vou dar dicas práticas, já que a Ana falou do livro que eu ia indicar também, Mulheres que Não Ficam Sem Pilha. Então, o que eu ouço muito é assim, eu quero ter um sextoy, por onde eu começo? Como é que eu introduzo isso na relação? Então, se você é uma mulher, eu indico começar com bullets, que são mini vibradores de cerca de 5 centímetros, parece um OB, digamos assim. Não é para introduzir no canal vaginal, você vai brincar no clitóris, nos mamilos, enfim, como preliminar ou mesmo durante ali o preliminar é uma bobagem falar, né? Mas enfim, durante a penetração também e tal. Se você é por exemplo, uma mulher solteira que gosta de penetração, de um estímulo interno, o modelo Rabbit, que a Bá começou aí o episódio falando sobre ele. É o meu amorzinho. Eu tenho um Rabbit mesmo antigo. O vintage. É que agora, assim, eu não trocava o meu Rabbit por nada, mas agora que descobri que tem o Rabbit aditivado com o sugador, eu vou ter que experimentar ele. Mas, enfim. E aí, gente, ele tem um formato fálico, né? Mas ele é bem mais flexível e tal, e ele tem, tipo, esse adendo aqui, essa perninha, assim, que vai ficar sobre o clitóris enquanto acontece a penetração. Mas esses modelos são mais complicados se você tem uma relação heterossexual, principalmente, porque é um modelo fálico e os homens comparam tamanho e já associam imediatamente a uma coisa de rival, de concorrente e tal. Se você é um casal heterossexual, anel peniano com vibrador, né? Porque o cara vai penetrar, esse anelzinho aqui vai fazer uma pressão que vai segurar a ereção e a ejaculação por mais tempo, enquanto isso, quando rola a penetração, vibra em cima do clitóris. Como é que eu faço para colocar isso para o meu parceiro? Porque, de novo, a grande resistência é dos homens héteros. Eu sempre digo, comece com o egg, masturbador peniano, que é um ovinho, gente, para quem está apenas nos ouvindo, é um ovinho de silicone com um orifício, e aí dentro dele tem umas texturas, tá? E você joga lubrificante dentro, e aí você vai colocar ele como se fosse, digamos, uma camisinha, e vai masturbar. Os homens dizem que a sensação é semelhante à de receber sexo oral. E aí, quando você começa e você proporciona primeiro ali esse prazer, né? O cara, acho que fica mais aberto para outras possibilidades, e aí você cobre essa recíproca, né? Ou então uma vela... Ou então uma vela que você acende, ela vira um óleo quentinho para fazer uma massagem. Então, começar mais light antes de chegar lá com um vibrador de 45 centímetros e, sabe, tipo um antebraço, né? Ou seja, Nath, para todo mundo, não existe um vibrador que agrade a todos, mas com um vibrador não, um sextoy. Não existe um sextoy que agrade a todos, mas com certeza, da vela até ao pênis de 50, o dildo de 50 centímetros... alguma, até de preços também, né? Que acho que é interessante a gente falar. Inclusive, você falou da última história do estimulador de próstata também, né? Tem para homem.
tem uma série de coisas, tem uma variedade de preços. O que acontece é que, inicialmente, os produtos, quando aparecem, eles têm patente, né? Quando cai essa patente, você consegue genéricos, assim, e valores muito mais acessíveis, como é o caso do sugador de clitóris. Ótimo, adorei. Obrigada, Nath. Adorei. Obrigada, Ana. Até o próximo programa, que a Ana já deu um spoiler aqui do que é. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau, gente. Prazer. Siga o @universo_UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. UOL.